Ai, filha. Ai, cansei. Você já tinha trocado pneu alguma vez na sua vida? Mãe, não. Sempre o papai que cuida disso, né? É. Eu não sei fazer isso, nem sei como é que fecha essa coisa aqui. Ah, joga tudo lá no porta-mala assim mesmo. Vou jogar assim mesmo. Ah, mas como dizem, né? Sempre tem uma primeira vez pra tudo. Ah, ninguém merece furar esse pneu assim no meio da viagem. Nossa. O que me conforta é que a gente planejou tanto tempo essa viagem que finalmente a gente está conseguindo, ainda bem. É verdade. Falando nisso, eu vou ligar pra sua tia pra avisar que a gente vai atrasar um pouquinho por causa do furo do pneu, né? Isso, mãe, liga pra tia, fala pra ela que a gente vai atrasar um pouquinho. E aí já fala pra ela que a gente trocou o pneu e que isso deu uma fome de leão pra ela fazer aquela jantinha bem gostosa pra gente quando a gente chegar lá. Não, filha, mas eu não tô conseguindo aqui. Não tem sinal. Mãe, você tá discando certo? Eu sei usar esses equipamentos tecnológicos. Mas Ah, não mas tem. você desliga, reinicia ele. Desliga e liga de novo que às vezes funciona. Tá, vou fazer isso. Nada. Sem sinal. Ah, mãe, relaxa. A gente chegar lá e a gente fala com ela. Bom, pelo menos nós não estamos isoladas do mundo, né? Temos o GPS. É. Filha, Hum? você notou que o GPS tá parado? Como assim? Não tá funcionando, filha. Não, mãe, não pode. Nossa, agora que eu tô chegando no caminho, da parte que eu não conheço do caminho, eu não acredito. E agora o que a gente vai fazer? Ai, calma. Calma que vai dar tudo certo. Relaxa. A gente Lembrei. vai conseguir. Você imprimiu o mapinha, né? Você trouxe impresso? Então, mãe, sabe o que foi? Não. É que a gente ficou vendo um montão de coisa, eu deixei para imprimir depois e eu esqueci de imprimir. Mas a gente vai chegar. Relaxa. Filha, a gente vai chegar como? Se a casa da tia é outra. Eu não sei chegar lá, é uma casa nova. Mãe, calma, não adianta você ficar estressada. Como Relaxa. calma? Acontece. Acontece. Ah, já sei, você imprimiu. Não, você anotou o itinerário dela num papel azul, eu lembro. Isso. Onde você colocou? Dentro da minha bolsa. Vai ser a salvação. Onde você colocou? Dentro da minha bolsa, aqui Não. atrás do meu banco, mãe. Não tô achando, filha. Mãe, você tá bagunçando toda a minha bolsa. Ah, Coloca ela também aqui na tem tanta frente. coisa aqui dentro dessa bolsa, como é que eu vou achar um Coloca papel? ela aqui que eu te ajudo. Olha direito aqui, ó, nesse bolsinho aqui, ó. Não, papel já azul. olhei, não tá. Mãe, mas tem que estar aí, eu coloquei aí. Não coloquei em outro lugar. Onde eu coloquei? Não tá, Ih. filha. Lembrei, você trocou de bolsa antes de sair, filha. Ai, mãe. E não pegou o papel. Ai, olha, não acredito, um negócio desse. Calma. E agora? Calma, a gente vai chegar lá. Só falta você dizer pra mim que não abasteceu, né? Abastecer? Como assim? Você falou que não precisava abastecer ontem. Como assim? Eu falei que não precisava abastecer? Eu falei que Mãe, precisava abastecer. Você falou ontem à noite, quando eu cheguei em casa. Não precisa abastecer. Tá na reserva. Como é que eu ia dizer um negócio desse? Eu não tô louca. Mãe, você falou pra mim. Eu não tô ficando doida também. Você falou ontem à tarde. Filha, quando você me perguntou, mãe, precisa abastecer? Eu disse, não, vírgula, precisa abastecer. Aí, não precisa abastecer. Não acredito, mãe. Vamos ficar sem gasolina também? Calma. Relaxa, fica tranquila. Não, ó, respira, inspira. Não é pra Fica ser uma tranquila. viagem de passeio? Mas vai ser, a gente vai conseguir chegar lá. De uma forma ou de outra, você vai ver. Tem que dar certo. Ai, filha, que horas são? Quase 5, mãe. Quase 5? Isso. Mas uma viagem que era pra durar 2 horas. Ah, mãe, mas depois de todo o contratempo que a gente teve, demorou um pouquinho mais, né? Olha, eu acho que eu até sonhei, sabe? Quer dizer, tive um pesadelo, mas me conta aí, porque eu quero saber se realmente eu não sonhei de verdade com tudo que aconteceu. Mãe, você e sua mania Ai, cuidado essa curva. de querer relembrar as coisas, como se você não estivesse aqui do meu lado, né? Mas vamos lá. Vamos relembrar, retrospectiva. Lembra quando a gente estava naquela bifurcação? Lembro. Pois é. Nós fomos no caminho errado. 2 horas depois, constatamos o erro quando acabou a gasolina no meio daquela chuva. Verdade, filha, verdade. E que chuva!
Nunca tinha visto uma chuva tão forte como aquela. Eu não enxergava nada, não enxergava um palmo na frente do meu nariz. Aquilo ali foi uma tempestade, né? Você está É. sendo muito... Uma tempestade. E você lembra daquele senhor que parou logo quando o carro nosso morreu? Ele parou bem na frente? Eu tive medo. Não, eu também. Fiquei apreensiva. Aí ele veio com o guarda-chuvinha, tadinho, pedir informação lá pra gente. Mas ainda bem, o que ele perguntou eu sabia, ele queria ir bem para a nossa cidade. Então eu sabia que era o caminho oposto que ele estava fazendo, porque ele estava no mesmo percurso que a gente. E aí eu falei para ele que estava no caminho errado. E ele ficou tão agradecido, porque ele achou que a gente tinha parado para dar informação. Eu nem tinha visto que ele tinha pedido, ligado o pisca. Mas tudo bem. E ele ficou tão agradecido que depois você viu como ele foi gentil, falou que ia acompanhar até o lugar que a gente tinha, porque a chuva estava muito forte. Aí eu falei com ele que o nosso GPS parou de funcionar, que o celular não estava funcionando. E aí, ele tirou um mapa. Mãe, quem usa mapa hoje em dia? Eu falo para você, eu sempre falo para você. Não podemos confiar somente nos equipamentos tecnológicos. Eu sempre falo isso. É, eu sei que você fala, mãe, mas o GPS nunca tinha dado problema, mas tudo bem. Aí quando eu falei para ele, me mostrou no mapa o caminho certo, eu vi onde a gente tinha errado, e aí eu falei para ele que nós estávamos sem combustível. E ele gentilmente nos rebocou até o posto mais próximo. E onde era? Na bifurcação. Na bifurcação. Foi muito bom. Olha, se contar, ninguém acredita. Ninguém acredita, realmente. É impressionante. Mas você sabe, filha, que... relembrando tudo o que aconteceu com a gente, assim, com nós duas, tem uma coisa que me impressionou mais em tudo isso. Nossa, algo que te impressiona mais que toda essa história? O que foi? Que você não teve medo, filha. Eu não tive medo? É, corajosa. Mãe, eu nunca passei tanto medo em toda a minha vida. A questão é que eu não falei nada para te deixar preocupada, né? Afinal de contas, as duas desesperadas não ia adiantar muito, né? Mas eu senti muito medo. Essa foi a pior viagem da minha vida. Mas só de saber que eu não estava sozinha, que eu tinha alguém do meu lado, e no caso, melhor ainda, por ser você, a minha mãe, me deixou mais tranquila. Você sabe que isso me remete também a um ditado, né? Ai, você e seus ditados. Eu até já sei qual que você vai falar dessa vez. Ah, então vamos falar junto. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Antes de mais nada, eu queria estender as nossas calorosas boas-vindas a todos vocês. Espero que tenham tido uma semana de vitórias. Passou rápido, não? Não sei se é só comigo, mas eu tenho a impressão de que cada vez as semanas passam de maneira mais rápida. E o que em certo sentido é bom, porque quando a gente menos percebe, estamos juntos uma vez mais. Se você nos visita pela primeira vez, ou se você já é um frequentador assíduo, que bom que você decidiu estar aqui conosco. Também quero aproveitar para saudar os telespectadores da TV Novo Tempo que nos acompanham através do programa Viva. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos nós possamos viver, semana após semana, uma experiência real com Deus. Hoje nós estamos concluindo mais uma série de mensagens intitulada Desapontados com Deus. Durante esse último mês, nós falamos sobre o problema do mal, sobre o problema do sofrimento humano e como nós podemos encontrar conforto e paz mesmo em meio à nossa dor. E hoje, ao concluir, eu quero falar mais um pouquinho sobre como superar as mais profundas feridas que podem surgir na nossa vida, tendo como base o plano de Deus para cada um de nós, o sonho que Ele tem para você e para mim. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos. Quantos de vocês já se machucaram e ficaram com uma cicatriz no corpo? Deixa eu ver. As mãos aqui. Todos. Peraltas vocês, hein? Alguém aqui já se cortou com a faca? Quantos já quebraram algum osso? Quebraram um braço, uma perna? Diversos aqui. Quantos já levaram pontos por causa de algum acidente? Deixa eu ver. Muitos também. Queridos, nós temos alguns ferimentos que as pessoas veem. Mas existem outras feridas que elas deixam marcas bem mais profundas. Não são desse tipo de marca que eu acabei de mencionar a você, que as pessoas percebem. Não é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu quero falar um pouquinho sobre feridas que nós carregamos, que você e eu tem e ninguém vê.
aquelas que estão dentro do nosso coração. O sofrimento que a gente carrega em silêncio, em segredo. Aquelas feridas que ninguém sabe que existem. Ninguém conhece. São aquelas feridas que a gente pode chamar de feridas secretas. Aquelas lembranças que nos machucam, aqueles momentos que nos trazem tristeza, e a gente tanto busca evitar. São aquelas feridas secretas de rejeição, quem sabe, do abandono. Você sabe o que eu estou falando. Aquelas feridas que às vezes surgem pela infidelidade de outras pessoas conosco. São aquelas feridas que nem sequer a gente desconfia que outras pessoas têm. Porque escondem através ou por detrás de um sorriso fingido. E o pior de tudo é quando nós mesmos escondemos essas feridas. A gente vive disfarçando, fingindo que elas não existem. Mas como é que a gente se fere desse jeito? Hein? Em todo lugar. A gente se machuca em casa, no trabalho, na escola. E infelizmente, em virtude dessas feridas, muitos hoje vivem desapontados com Deus. Preconceito, injustiça, desprezo, inveja, calúnia, mentira, incompreensão. Você pode ser ferido por membros da sua própria família, e essas são muito provavelmente as feridas que mais doem. E a verdade, queridos, é que cada um de nós carrega alguma ferida secreta. Algo que a gente sofre e ninguém sabe. E a gente quer, na realidade, que ninguém descubra, nós queremos esconder. Só que, vez ou outra, elas vêm à tona, e em grande parte das situações a gente simplesmente não sabe o que fazer com elas. Mas hoje eu gostaria de propor a vocês, pelo menos 3 princípios que nós encontramos na orientação de Deus, e como lidar com essas feridas que nós carregamos, como lidar com a dor e sofrimento que não é visível, como superar as feridas secretas de sua vida. E o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você é: estenda o perdão a quem lhe feriu. Estenda o perdão a quem lhe feriu. Quero que você acompanhe comigo no telão aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava, para sofrer. E Jesus, queridos, ele soube muito bem o que era sofrer fisicamente. Por sinal, vocês se lembram de quantas feridas Jesus teve no seu corpo? Em pelo menos 7 lugares distintos. Suas mãos, seus pés, ali marcas dos cravos pela crucifixão. Suas costas, as marcas do açoite, o chicote. A sua costela marcada ali pela espada. E na sua cabeça, as marcas ali causadas pela coroa de espinhos. Só que Cristo, Ele também teve feridas que não eram visíveis. Aquelas que doem ainda mais. Feridas que foram causadas pela rejeição, pela traição, pelo ódio. E, senhoras e senhores, Ele também passou por isso. E é por isso que Cristo pode dizer para nós hoje: eu sei muito bem o que está passando na sua vida. Eu sei o que significa ser caluniado, maltratado, rejeitado. E o conselho bíblico que acabamos de ler é: assim como Cristo, nós devemos encarar momentos de dor exercendo a mesma atitude. E como foi que Cristo agiu? Hein? No momento em que Ele estava ali, pregado na cruz, essa foi a sua atitude. Foi um momento como esse que Jesus Cristo disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Cristo poderia ter destruído aquelas pessoas. Ele não precisava ficar pregado naquela cruz. Ele podia ter pedido auxílio dos anjos, ter pulverizado cada uma daquelas pessoas que o levaram a sofrer. Chega! Mas ao invés disso, não. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não fazem ideia do que estão fazendo. E da mesma forma, nós, queridos, devemos perdoar aqueles que nos agridem, se nós queremos ter as nossas feridas secretas curadas. Mas você pode estar pensando aqui: mas eu não quero perdoar quem me machucou.
Ou talvez outros possam estar pensando, eles não merecem. E você está certo, eles não merecem mesmo. Por que então que eu devo perdoar aqueles que me machucaram? E dentro desse princípio, a importância de você estender o perdão, quero mencionar 3 razões pelas quais você deve perdoar aquele que te machuca. Primeiro, porque Deus perdoa todos os meus e os teus pecados. Você nunca terá que perdoar qualquer pessoa mais do que aquilo que Deus já perdoou você. A palavra de Deus afirma a nós de maneira clara. É Ele que perdoa todos os seus pecados. Quantos? Eu não ouvi você. Quantos? Todos. E que maravilhosa certeza é essa? A Bíblia também nos diz, queridos, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Quando nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos transforma. E isso só depende da sua decisão de aceitar o seu perdão, o perdão de Deus. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que Ele está disposto a nos perdoar de todo erro, todo pecado. E se Deus te perdoa, por que você não deve estender o perdão àquele que te machucou? Só que há uma segunda razão para perdoar aqueles que agem contra nós. Porque eu e você, nós precisamos, e eu preciso de perdão constantemente. Você precisa de perdão constantemente. Aquele que não quer perdoar, é como se ele ateasse fogo na ponte que ele mesmo precisa passar para alcançar uma experiência de transformação completa. Certa vez um homem chegou para John Wesley e ele disse para Wesley, eu nunca vou conseguir perdoar aquela pessoa. E Wesley respondeu para ele, espero que você nunca erre. Em outras palavras, todos nós somos propensos a errar, todos. E nós precisamos do perdão de outras pessoas. Pouco tempo atrás, ali uma experiência interessante com uma pessoa que tentava estacionar ali no quarteirão e ele não achava lugar para parar o seu carro. E buscando tudo cheio de carros, e de repente ele percebeu que nenhuma igreja tinha um lugar para estacionar. E ele subiu ali na calçada, entrou nas dependências da igreja, tinha uma vaga, ele parou exatamente o carro ali e tinha uma plaquinha na frente dito, dizendo assim, proibido estacionar. E embaixo continuava, perdão é o nosso negócio. Mas, por favor, não faça ser mais difícil do que já é. Quando nós cremos e quando oramos a Deus, a oração que Cristo nos ensinou, a gente diz mais ou menos o seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, estamos dizendo mais ou menos o seguinte, Deus, me perdoa da mesma forma que eu perdoo aqueles que me machucam. E eu pergunto para você, será que você realmente quer que Deus te ouça? Será que você quer que Deus te atenda? E a terceira e última razão aqui para perdoar aqueles que nos machucam é porque a sua e a minha ferida nunca cicatrizará até que você estenda perdão. Oferecer o perdão, quer dizer, é a única forma de aliviar a dor. E por você mesmo, não pelos outros. Por você, você precisa oferecer o perdão. Ouça só aquilo que Paulo, usado por Deus, ele escreveu. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Uau! Ressentimento que eles machuca mais a você do que a pessoa que cometeu a ofensa. Existem pessoas que sofrem por situações da vida que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás. Não conseguem esquecer. O tempo passa e o interessante é que as pessoas que ofenderam nem se lembram mais. Mas o ressentimento ali fica comendo a pessoa, um veneno. Continuam ali sofrendo. E queridos, ressentimento só machuca você.
Eu já mencionei no passado, é como se você segurasse brasa acesa de carvão na sua mão. Só queima a sua mão. Quem lhe ofendeu nem lembra do que fez. A Bíblia diz, com a sua raiva, você só está se ferindo. Que não permitam que as pessoas que machucaram você no passado continuem machucando você hoje por causa do seu rancor. Perdoe. Perdoe. Portanto, o primeiro princípio, para que você possa realmente superar e curar feridas emocionais, você perdoe quem te feriu. Por quê? Porque só assim a dor passa. Segundo princípio que eu gostaria de sugerir a vocês: levante seu rosto e esqueça a sua dor. Levante seu rosto e esqueça a sua dor. Ouçam só aquilo que nós também encontramos na palavra de Deus. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas dores, lembrando-as apenas como águas passadas. Você gostaria de retirar todas as lembranças negativas da dor e do sofrimento da sua vida, da sua mente? O conselho de Deus é esse: consagre o seu coração e venha a mim. Venha à minha direção, Cristo diz. Deus fala, venha a mim. Em outras palavras, foque sua atenção nele. Pare de olhar para a sua ferida. Olhe para Deus. Então você vai conseguir encarar o mundo de uma forma diferente. Como é que a Bíblia mesmo nos diz, acabamos de ler? Levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Deus está dizendo aqui, meus queridos, que coragem, e ouça bem, coragem não significa nunca ter medo. Coragem é a atitude de enfrentar as situações a despeito do medo e da dor. Deus diz, escuta, vai em frente, seja firme, destemido. É por isso que é uma maravilhosa promessa que encontramos no Antigo Testamento, diz: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E que promessa maravilhosa é essa? Deus estará com você por onde você andar. Querido, pare de fingir que a ferida não existe. Pare de ficar negando essa situação. Pare de tentar ficar escondendo o seu sofrimento. Reconheça. Levante o seu rosto. Olhe para frente, busque a Deus. E nele a força que você precisa para vencer. O texto que li há pouco de Jó diz: você esquecerá as suas dores, lembrando-as apenas como águas passadas. Como é que isso aqui funciona? Simples. Quando nós focamos no futuro, a nossa dor do passado vai pouco a pouco desaparecendo. Quando você retira o foco daquilo que é ruim e olha para um futuro promissor, com esperança, algo acontece na nossa vida. É uma lei universal da vida humana. O segredo para esquecer de algo do passado negativo é focar a nossa atenção em algo novo. Se você tem dúvida, é só perguntar para qualquer torcedor de futebol. Quando o time acaba de ser desclassificado na semifinal por um do interior, quem que escreveu isso aqui? É só olhar para o próximo campeonato. Não vai dar certo da próxima vez. Se você deseja se libertar das lembranças negativas, fazendo com que elas deixem de governar sua vida, foque sua atenção no futuro. Não adianta você ficar dizendo, escuta, eu não vou ficar lembrando daquilo. Já lembrou. Porque você vai ficar pensando naquilo. Pense no futuro. Viva com esperança na promessa que Deus lhe faz. Mas talvez você possa estar pensando, pastor, eu não consigo. Diga para Deus, não para mim. Diga para Deus, não para outra pessoa. Diga para Deus que você não consegue. Faça como Davi fez. Os justos clamam. Os justos clamam.
o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Clamam, suplicam a Deus. Você percebe? Se você deseja o auxílio de Deus, você precisa pedir. Você precisa clamar a Ele. E Cristo confirma isso dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Portanto, seja honesto com os seus sentimentos, seja honesto com Deus. Vá em frente, abra o seu coração para Deus. Mas para quê, pastor? Para que eu tenho que me abrir com Deus? Para que Ele saiba o que eu estou sentindo? Não, de forma nenhuma. Ele sabe o que você está sentindo. O que Ele quer então? Ele quer que você confie nele. Ele quer que você seja sincero com Ele. E isso é outra coisa bem diferente. Mostre as feridas da sua alma para Deus. Porque Ele é o único, queridos, que pode curar a sua ferida de maneira completa. O problema é que muitas pessoas, ao invés de irem a Deus na busca por alívio, para alívio imediato contra as dores, busquem outras coisas. É como aqueles que buscam remédio de balcão de farmácia. Lá em casa, meu pai, qualquer coisa que ele tem, diz que Dorflex serve. Faz um Dorflex. Alívio imediato, as Dorflex. Não estou fazendo propaganda, tá? Por favor. Outros tomam Tilenol, para não ter briga entre eles. Só que alguns, queridos, quando sentem a dor que as lembranças passadas trazem, simplesmente ficam bêbados, bebem. Porque assim acham que esquecem. Outros tomam outro tipo de química, mais fortes. Outros, quando têm problemas, simplesmente acordam de manhã do lado de alguém que conheceram poucas horas antes, para esquecer a dor. O mundo, querido, está cheio desses remédios de balcão para alívio imediato à dor. E muitas vezes até funciona. As pessoas se esquecem do problema por um período de tempo. Por um curto período de tempo. Porque depois, adivinha só, os problemas voltam. E voltam bem maiores do que era. Como é mesmo que a gente soletra a palavra alívio? Para alguns, a palavra alívio se soletra assim: D-R-O-G-S. Para outros, alívio significa sexo. Para outros, alívio é bebida. Um tempo atrás eu estava andando num supermercado, perto de casa, uma rede grande, conhecida aqui no Brasil. E, sem querer, eu passei pelo corredor da bebida alcoólica, indo em direção às frutas. Passei e tinha um quadro, assim, uma placa no teto, dizia assim: bebidas alcoólicas são prejudiciais para a saúde, para a família e para a sociedade. Eu pensei, serve para quê então? Remédio de balcão. Oferece alívio imediato. E geralmente todos eles têm 3 problemas. Não duram, queridos, viciam e são apenas paliativos. Nunca resolvem o problema. E vou repetir. Nunca resolvem o problema. E se você quer de fato saber como é que se soletra a palavra alívio, ela se soletra com um J, um E, um S, um U e um S. Jesus. Porque Ele é a única solução permanente, duradoura. Isso nos leva ao terceiro e último princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas me permita dizer algo antes. O que eu vou mencionar agora, queridos, é o mais importante, não apenas para aquilo que eu estou falando hoje, mas é o princípio mais importante de toda essa série. Desapontados com Deus. Se você por acaso não esteve conosco, perdeu alguma das mensagens, você pode ir ao nosso website, está disponível lá. Mas eu queria que você pudesse focar sua atenção no que eu vou dizer agora. Porque, para entender um pouquinho em nossa limitação como seres humanos de dor e sofrimento, você precisa compreender o que eu vou dizer agora.
Confie em Deus, porque Ele o ama, porque Ele a ama. Me permite explicar. Senhoras e senhores, o amor de Deus por cada um de nós é incondicional e não tem nada que ver com o amor humano. As pessoas elas podem amá-lo por diversas razões. Porque você é bonita, porque você é atraente, você é simpático. Outros são amados porque são ricos, são inteligentes, atrativos. Outros são amados porque são legais, é bom estar perto dessa pessoa. Outros são amados porque são parentes, né? Você não tem outra opção? tem que gostar. Só que com Deus não é assim. Deus, ele decidiu amar você. Deus, ele decidiu estender seu amor a cada um de nós. Por uma simples razão, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. O amor humano, ele é condicional, ele é temporário, ele é esporádico, é inconstante. O amor de Deus é exatamente o contrário, é incondicional, eterno, constante, perfeito. Só que muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas que aparentemente vivem melhor que nós, e a gente pensa, Deus deve amar mais essa pessoa do que eu. Errado. E já quem sabe se você fizer o pensamento ao contrário, se olha para alguém que sofre mais do que você, você pensa, Deus não ama essa pessoa como me ama. Errado. Queridos, entendam algo muito importante. Circunstâncias da vida não têm nada a ver com o amor de Deus. Quando tudo parece que vai de mal a pior, Deus ainda te ama. E quando tudo parece que está bem, Deus também te ama. Esse Deus, Ele mesmo, diz o seguinte: eu sempre os amei e continuo a mostrar o meu amor por vocês, que é eterno. E mesmo assim, muitos ainda duvidam do amor de Deus em virtude das circunstâncias da vida. Mas se você quer um metrônomo, se é que podemos assim chamar, algo para medir o amor de Deus, não olhe para as circunstâncias da vida humana. Não. Olhe para a cruz do Calvário. Lá você vai entender o que é o amor de Deus. Para concluir essa série e a mensagem de hoje, eu quero compartilhar com vocês um dos mais extraordinários textos da Palavra de Deus. Quem sabe se para mim perguntasse qual o capítulo que você escolheria da Bíblia, se fosse só um, muito provavelmente eu escolheria esse capítulo. O 8º capítulo do livro de Romanos, a carta de Paulo aos primeiros cristãos de Roma. E lá nessa carta, eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, está lá. Romanos capítulo 8, aqui convido você em sua casa, leia, busca na internet, há como você ler todo o capítulo. Lá nesse capítulo, Paulo, que escreveu essa carta, ele faz uma pergunta. E a pergunta é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Já ouviram essa frase? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma excelente pergunta, excelente pergunta. Uma que muito provavelmente a gente já fez, só que de outra forma. Talvez alguns de nós já perguntaram mais ou menos desse jeito: quando tudo e todos estão contra mim, onde é que está Deus? Como pode um Deus de amor agir assim? E Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, compreender isso é tão importante. E como eu gostaria
vocês entendessem e aplicassem a vida de vocês, que eu vou dizer agora. Porque essa pergunta, quando Paulo pergunta se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele tem o amor de Deus em mente. E a pergunta correta não é como eu posso lidar com tudo o que a vida coloca diante de mim. Não. A pergunta correta é: pode Deus lidar com tudo o que acontece na minha vida? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque quem pode tudo é Ele, e não você, e não eu. É por isso que ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nós temos problemas na nossa vida. Nós sofremos as consequências do mal. Só que Deus, ele não é intimidado pela situação. Deus é muito maior do que qualquer coisa que a vida pode colocar no seu caminho, na sua jornada. Deus é maior do que todo e qualquer sofrimento e dor que possa surgir na vida humana. Será que existe algum problema que esse Deus não possa solucionar? Não. Mas será que Deus realmente vai me ajudar, pastor? Será que esse Deus realmente vai me ajudar? Mesmo Paulo, que fez a pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele escreve na sequência: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E aqui, se você me permite, eu quero contar uma história para que você possa melhor entender esse texto. Paulo escreve: aquele que não poupou seu próprio filho. No original grego, essa palavra, esse verbo poupar, a palavra feidomai, essa mesma palavra ela é encontrada na tradução da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, em outro texto, a mesma palavra. O texto que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 22, uma outra história. Uma história que eu já contei a vocês repetidas vezes, pois amo essa história. Um homem que era amigo de Deus. Um homem que já, numa idade avançada, ouve desse Deus: Abraão, você vai ter um filho. E pior que era uma época que Abraão já era tão velhinho que nem mais para a mulher ele olhava. Entenda você o que quiser. Senhor, só por um milagre. E Deus fez o milagre. E Abraão foi pai. Amigo de Deus. Um dia Deus chama: Abraão, vem cá, meu amigo. Abraão sai para fora. Estou aqui. O que o senhor quer? Ele fala: sabe esse filho que eu prometi? Sei, Isaac, esse filho, Isaac. Meu amigo Abraão, eu quero que você pegue Isaac. E você vá até o lugar que eu vou te mostrar. E eu quero que você o sacrifique a mim. Que Deus é esse? Cadê o amor desse Deus? Deus pede que Abraão mate seu filho. Abraão, amigo de Deus, em obediência, vai até o local onde Deus havia indicado. Ele, seu filho, alguns servos. E eu imagino essa viagem, o silêncio, a tristeza, a dor no coração de Abraão. Chegam
ao local indicado por Deus, uma montanha, um monte. Abraão pede que os servos aguardassem, e agora sobe só ele e o filho. Como pode um Deus de amor pedir algo assim? Naquele momento, um pai e um filho sobem aquele monte, um monte chamado Moriá. No caminho, o filho pergunta ao pai: pai, o senhor pegou tudo, né? Estou vendo aqui, legal, a lenha, a faca, está tudo certo. Cadê o cordeiro, pai? Deus proverá, meu filho. Continuam subindo, chegam no local, e ali o pai diz para o filho: filho, eu tenho um amigo, e eu creio nesse amigo, acredito nele, e ele pediu que eu oferecesse você em sacrifício. Pela atitude de Isaac, que permite que o pai o amarrasse e o colocasse ali, vemos bem a influência da obediência de Abraão a Deus, a esse filho. Ele podia empurrar o pai e sair correndo, mas ele permitiu. Abraão acreditava no seu amigo Deus, e que de alguma forma Deus não permitiria que a dor dele por perder um filho se mantivesse. Algo aconteceria. Mas Abraão é obediente, toma o cutelo em sua mão, levanta, e no momento que ele começa a descer sua mão, e naquele momento, queridos, creiam, Abraão de fato ofereceu Isaque. No momento que ele vai matar seu filho, uma voz: não toque no rapaz, diz um anjo. E ouça: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. E é essa palavra que eu acabei de ler, negou, que é a mesma palavra que nós encontramos em Romanos. Filho da mãe. Porque não me negou o seu filho. Pai e filho subiram, queridos, um outro monte, não o Monte Moriá. Pai e filho subiram um monte chamado Calvário. E nesse monte, o pai não poupou a vida do seu próprio filho. E Deus, em seu amor por nós, nos deu, queridos, tudo naquele sacrifício. Em Cristo, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para superar toda e qualquer dificuldade dessa vida. Deus nos ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer em uma cruz por você. E não é por qualquer razão, queridos, que o texto mais conhecido da Bíblia em todo o mundo é o texto de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. E Deus amou esse mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que muitos continuam a se perguntar: por quê? Queridos, mais de uma vez eu já mencionei a vocês: por que eu sofro? Por que eu passo por momentos de dor? Por que nós sofremos nesse mundo? Queridos, essa não é a pergunta certa. Uma pergunta mais apropriada seria: qual é o propósito? Qual é o objetivo? E pela mesma razão, naquele mesmo texto que eu tenho falado a vocês, Romanos 8, Paulo, ele continua dizendo:
sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas qual é o propósito de Deus? Qual é o sonho de Deus na sua vida? O propósito da vida. Porque você hoje existe. É porque Deus quer resgatá-lo, quer salvá-lo. O propósito da vida de Cristo é uma vida eterna ao lado desse Deus. Uma vida eterna ao lado do nosso Criador. Diz a Bíblia, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. O único que realmente nos ama. Não para aqui. Paulo faz mais uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ele vem explicando. Mas agora ele faz uma outra pergunta. E a pergunta é essa: quem nos separará do amor de Cristo? E ele responde com uma pergunta retórica. Será tribulação? Pergunta ele. Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Será dor? Será sofrimento? Tragédia? Decepção? Ódio? Traição? Rejeição? O que nos separará do amor de Cristo? E eu pergunto a você, será que é solidão? Será que é culpa? Será que é falta de tempo? Será que é infidelidade? Será que é a falência? Será que é uma doença incurável? Será que é uma família destruída? Será tua moral aniquilada? A lista é longa. A lista é longa. Pense na pior coisa que já aconteceu em sua vida nesse momento. Será que essa coisa, esse momento e essa circunstância pode separar você do amor de Deus? Será que a dor e o sofrimento que você vive nesse momento pode te separar do amor desse Deus? Você não tem certeza? Paulo tinha a certeza e a convicção da resposta, pois ele diz o seguinte: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E queridos, Paulo aqui coloca na lista, se você percebeu bem, todas as circunstâncias da vida humana, inclusive o nosso maior inimigo, morte. Só que ele ainda vai mais além. Ele diz, nem o presente, nem o futuro, tempo, nem altura, nem profundidade, espaço. Em outras palavras, qualquer coisa que possa existir dentro das dimensões que nos prendem como seres humanos, tempo e espaço, nada nesse universo pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que muitas vezes nós não entendemos esse amor.
Às vezes nós pensamos que Deus vai nos amar mais se a gente parar de beber, de fumar, de sair aprontando por aí. Ou às vezes a gente pensa que Deus vai nos amar mais se a gente ora bastante, estuda a Bíblia, aceita o convite para vir numa comunidade como a nossa. E apesar de cada um desses indicadores mostrarem realmente o seu amor por Deus, o amor dele por você não muda por suas atitudes. Porque nem sempre a gente se mantém bonzinho assim, não é mesmo? Mas você nunca viveu um dia, um minuto, um segundo sequer da sua vida sem que Deus não o amasse. Você pode ter se escondido de Deus assim como Adão e Eva fizeram, só que Ele ainda assim te ama. Você pode ter feito coisas abomináveis como o rei Manassés fez, só que Deus ainda assim te ama. Você pode ter abandonado Jesus como os discípulos fizeram, só que mesmo assim Ele ainda te ama. Você pode ter negado a Jesus como Pedro fez, mas Ele assim ainda te ama. Você pode ter traído Jesus assim como Judas fez, mesmo assim Ele ainda te ama. Você pode ter duvidado de Cristo como Tomé fez, mas mesmo assim Ele te ama. Em cada momento, na dor, na tristeza, na alegria, no bem-estar, em toda e qualquer situação, você sendo fiel ou você pecando, Deus te ama. E o que Ele quer é transformar a sua vida, para que você possa perceber que nos momentos que você toma decisões erradas, comete erros em sua vida, você só sofre com isso. E Deus quer tirá-lo dessa situação. Nunca se esqueça, quando você está do lado de alguém que você ama, e essa pessoa está perto de ir embora, mesmo nesse momento de dor e sofrimento, Deus te ama. Quando você está do lado ali de uma sepultura de alguém que se foi, Deus te ama. Em toda e qualquer situação, esse Deus te ama. Quando você chora, quando você sofre, quando essa ferida secreta que só você conhece, só você vê, Deus ainda assim te ama. Esse Deus quer apenas então somente que você entenda que o amor dele vai além das circunstâncias da vida que eu e você vivemos hoje. Quando o seu coração fica destruído por um erro que você comete, e você sente que nunca mais pode ser perdoado por Deus, ainda assim, Ele te ama. Deus nunca o amará mais do que já o faz. E Deus nunca o amará menos daquilo que Ele já o faz. Permita que o amor de Deus possa permear a sua vida. Levante-se pela manhã e aqueça-se no amor desse Deus. Vá dormir e descanse no conforto desse amor. E não se esqueça, querido amigo, não se deixe enganar. Deus te ama. E que ao você passar por situações na sua vida que quem sabe te levem a ficar ou viver desapontado com Deus, mesmo quando as circunstâncias não forem aquilo que você tanto sonhou ou busca, Deus se importa por você e quer estar contigo, do teu lado, por toda a eternidade. Um Deus que está de braços abertos e pronto para recebê-lo. Um Deus que o ama de tal forma que nada neste universo
pode separar você desse amor. Eu disse nada? Na verdade, há uma coisa, algo, uma única coisa que pode mantê-lo ao final da história humana longe do amor de Deus. É a sua decisão. Porque de tanto amar você, Deus nunca o forçará a aceitar seu amor. Então, qual que é a sua decisão? Bom Deus, ajuda-nos, Senhor, a que possamos ver além do sofrimento. Possamos entender que o Teu amor por nós não tem nada a ver com o amor humano, o único amor que conhecemos. Que nunca foi Teu plano que sofrêssemos. Que cada lágrima que é derramada, cada dor, cada sofrimento, o Senhor sofre conosco. O Senhor conhece a nossa situação, conhece nossas circunstâncias. E ajuda-nos, Senhor, a que possamos avançar, confiando em Ti, com a convicção de que o Senhor nos ama. O Senhor ama a cada um de nós de maneira individual. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não poupou Teu próprio Filho Jesus Cristo, que veio a essa terra dar sua vida por nós, para que possamos hoje viver com a esperança de um futuro melhor. E, bom Deus, em nome dele suplico a que Tu possas, de uma maneira especial, cada pessoa que está aqui nesse momento, dentro desse auditório, aqueles que estão assistindo essa mensagem, ouvirão no futuro, que possam entender um pouco mais sobre quem Tu és, sobre Teu amor, e não mais viver centrados nas circunstâncias, na situação do momento, mas com confiança e a certeza de que Teu amor os sustentará. Atua nesse mundo, Pai, para que possamos viver Tua promessa para sempre e viver em Teu amor por toda a eternidade. Isso eu Te lhe suplico. Rogo a Ti, Senhor, em nome e por amor de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.